Bom dia, tudo bem com você? Segunda-feira brava começando, nós estamos aqui de volta nesse canal com um vídeo muito difícil de se falar, assunto complicado, galera, falando a verdade pra você, mas muito importante. Essa manhã, enquanto eu tava orando, né, toda segunda a gente vem com uma palavra pra progredir. E essa semana, hoje, eu quero falar sobre o problema da graça de Deus. O pessoal vai achar que o Luca tá bêbado, pelo menos. Como que a graça de Deus tem algum problema? Bom, graça de Deus tem um problema pra mim, tem um problema pra você, que nós precisamos aprender a resolvê-lo. Eu vou falar sobre ele hoje, tá bom? Então fica aí comigo, é muito importante. Lembrando você que os nossos combos estão disponíveis, você pode comprar, eu tô assinando, enquanto a gente tá aqui no Brasil, eu tô assinando. E se prepara, que fim do ano vem livro novo, eu tô no meio nós estamos escrevendo esse livro, ore aí por nós. É um livro sobre evangelismo, voltado mesmo, hardcore pra parada, que eu tenho certeza que vai incendiar seu coração, e você vai ler e você vai falar, mano, também posso fazer isso, vai sair pregando o evangelho. Mas vamos lá. Quando se fala sobre a graça de Deus, eu quero deixar isso muito claro aqui. Quando se fala sobre a graça de Deus, o tom é sempre de amor, o tom é sempre de reconciliação, o tom é sempre de perdão, tá? O tom é para realmente de resgate de vida. A graça de Deus é um amor derramado por Deus a nós, é uma coisa maravilhosa. Então nós não podemos usar a graça e aquilo que eu vou falar hoje aqui para você como uma bandeira contra pecadores. Você entendeu? Porque muitas vezes as pessoas, quando nós vamos falar sobre um argumento mais equilibrado da graça, que não é aquela graça devassa ou graça barata que Bonhoeffer iria dizer, não, mas a graça, realmente a graça bíblica da parada, muitas pessoas às vezes usam isso contra alguém, contra o pecador, e não é isso, e também não é a favor do pecado. Então nós temos que ter equilíbrio. Eu quero falar com você isso, deixar claro ainda mais esse assunto na sua cabeça, para que você compartilhe com seus amigos e fale do que você quer falar. A graça tem um problema muito sério que nós precisamos resolver. A graça, cara, ela não é para todo mundo. Aí você vai fazer, tipo assim, a graça ela não é jogada aos porcos, entendeu? E eu quero começar o vídeo lendo esse texto do próprio Bonhoeffer, que não está no livro discipulado dele, mas ele fala, e eu postei hoje no Close Friends, pra gente ter esse entendimento da verdadeira preciosidade da graça de Deus. A proclamação da graça tem seus limites, veja bem. A graça não pode ser proclamada a quem não a reconhece, ou a distingue, ou a deseja. O mundo sobre a qual a graça é empurrada, feito uma pechincha, irá se cansar dela e não apenas pisará sobre o sagrado, mas irá também destroçar isso. Olha só, que interessante pensar, e aqui exige um pouco de nós o pensamento. Quando a Bíblia fala sobre graça, ela não está falando sobre o direito da pessoa viver da forma que quiser, não. A vida está falando sobre a capacitação de Deus, uma capacitação sobrenatural de Deus, para que nós vivamos a vontade de Deus, que seria impossível sem a graça, tá? Bonhoeffer vai dizer, a forma que eu acredito também, que a graça não é o início, a graça é o fim. Também é parte da graça a pessoa poder crer também, mas a graça é o fim da vida, é como você vive, é onde você chega nela e vive, ela se termina nela. Muitas vezes nós pensamos que a graça é só o início, né? A graça que Deus nos deu para que nós crescemos em Deus. Só que a graça também é a capacidade de crer, e a graça é a capacidade de viver segundo aquilo que nós cremos. E muitas vezes isso não está claro para nós, e muitas vezes não é claro na forma com que nós pregamos também, porque nós desperdiçamos algo tão precioso. Para que se alcance a graça, e é tão importante que a gente entenda, existe uma coisa muito importante, que é o arrependimento do pecado. Existirão aqueles que irão dizer que já é graça se arrepender. Concordo, cara, você não teria alcançado o arrependimento sem a graça, mas não existe graça sem arrependimento. Porque talvez você me pergunte, o que é graça? Graça é o perdão de Deus? É perdão de Deus? É. Existe perdão para alguém que não reconhece o seu erro? Como você pode perdoar alguém? Como essa pessoa pode receber o perdão de alguém que não reconhece o erro? Então Deus nos perdoou em Cristo? Perdoou, mas perdoou aqueles que se arrependem. Por quê? Porque eu posso até dizer para você que você está perdoado, mas você nunca receberá o meu perdão se você não entender que você precisa desse perdão em arrependimento. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre salvação na Bíblia, ela faz um paralelo ao arrependimento. Não existe essa salvação sem o arrependimento. As pessoas vão dizer, não, mas a salvação é pela graça. Sim, só que salvação é arrependimento. Você entendeu?
como dizem Romanos, aqueles que estão em pecado já é parte do juízo de Deus que as pessoas continuem nos seus pecados. Salvação é paralelo, salvação igual a arrependimento. Uma pessoa foi salva ao se arrepender, porque salvação é arrependimento, entendeu? No sentido de, não é que você se arrepende para ser salvo. Não, você é salvo ao se arrepender. Ao se arrepender você é salvo, entendeu? Não existe salvação sem isso. Por quê? Como você pode ser salvo se você não reconhece que você foi salvo, que você precisa ser salvo, se você não reconhece que você necessita da salvação de Deus? Então, a partir de hoje, quando você for ler, toda vez que você for ouvir sobre salvação, você lê sobre arrependimento, você ouça ali arrependimento. Porque se arrepender é que você foi salvo. Você foi salvo de você mesmo, você foi salvo dos seus pecados, você foi salvo da ira vindoura de Deus, que muitas pessoas ainda não reconhecem que existe e fazem isso que Bonhoeffer disse, empurram a graça como uma pinchincha. Tipo assim, não, recebe aí a graça, sem a pessoa entender ou ser salva, se arrepender, entender que ela precisa da salvação. E eu quero ler um versículo para você que talvez confunda a sua cabeça acerca do evangelho, que talvez nós não estamos preparados para ouvir. Porque nós ouvimos de um Deus que, ele é amor e ele passa por tudo e por cima de todos e não interessa o que eu vivo, o que eu faço, e Deus me ama. Realmente Deus te ama, não vai mudar o amor dele por você, só que o relacionamento com Deus a Bíblia trata como uma aliança, e uma aliança não existe amor só de um lado. Se um lado do casamento não existe amor, esse casamento é quebrado. Se existe traição, é quebrado. Então, quando nós não amamos, quando nós não vivemos a vida segundo a vontade que Jesus tem para nós, que ele diz que quem me ama é aquele que me obedece, nós estamos dizendo que nós não amamos, e não existe amor das duas partes, não existe um compromisso, não existe uma aliança. Então, Deus, ele nos ama e o amor dele não muda, mas a nossa vida demonstra se nós amamos a Deus. E é parte do evangelho e parte da graça levar o nosso coração a um amor completo a Deus. E se a mensagem da graça que nós ouvimos e pregamos e acreditamos não nos leva ao cumprimento do grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não é a mensagem da graça. E essa é a mensagem da graça barata, que não leva você a Deus, entendeu? Leva você a você mesmo, leva você aos seus próprios egoísmos, leva você às suas próprias vontades, não leva você ao arrependimento, não leva você a entender que a vida que você vive distante de Deus é errada e faz mal para você e é contra a vontade de Deus e te levará para a morte. Uma vida em que a graça não transforma e não faz com que você deseje viver a vida segundo o modelo de Cristo não é uma mensagem da graça e está te levando para o inferno, e você precisa saber disso. E olha o que Jesus diz quando fala sobre arrependimento. Olha a Bíblia, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu Filho, ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus não entregou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus, esse é o evangelho. Aí continua João 3,36. O que a Bíblia diz? Olha, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho de Deus não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, meus amigos, a graça não é para todo mundo. Entenda, a graça é para todos aqueles que recebem o Filho de Deus. E a prova de que você creu em Cristo é o arrependimento dos seus pecados. E todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre salvação, a Bíblia vai falar sobre como os discípulos iam ao mundo, eles falavam: arrependei-vos, deixar mudar sua cabeça, mudar de caminho, deixar os seus próprios caminhos, voltar para Deus, arrependei-vos. Então o problema da graça de Deus, meu irmão, é que ela não é para qualquer um que pega ela como uma pichincha, como qualquer coisa. A graça de Deus, ela é rara, ela é preciosa e ela vale a nossa vida. E ao sermos alcançados pela graça de Deus, nós abandonamos todos os nossos pecados. Nós somos capacitados para isso, para encontrar a Cristo e viver segundo a sua vontade. Isso não significa que nós vamos errar no caminho, mas isso significa que nós não queremos mais errar, que nós voltamos a nossa vida para Deus. Diferente da ideia que muitos têm. Você vive no Brasil e você sabe como é, como as pessoas imaginam. Eu não estou falando só dentro da igreja, mundo afora, né? Tatuam Jesus Cristo por todas as partes e vivem uma vida totalmente oposta daquilo que a Bíblia diz sobre alguém que crê em Cristo. Então o que eu quero com esse vídeo mostrar para você é que a graça, ela é muito preciosa e a graça nos transforma. Aqueles que não foram salvos não estão debaixo da graça salvadora de Deus. E eu já tive problemas com isso ao pensar que eu poderia ser mais, eu poderia ser mais bondoso do que Deus. As pessoas não entendem que
é necessária a fé em Cristo, entenda uma coisa, é necessária a fé em Cristo porque não existe outro caminho para a salvação, não é porque Deus quis assim, apenas é porque verdadeiramente não existe, porque nós somos tão desgraçados e pecadores e malditos, e essa é a verdade da humanidade, nós somos tão terríveis como seres, nós somos tão maus, e basta você olhar para o mundo e olhar para tudo que nós somos tão maus, que o único caminho para nos salvar seria o Filho de Deus morrendo naquela cruz, não existe outro caminho, cara. É por isso, porque a nossa maldade é tão gigantesca, nós somos seres tão cruéis, que a única forma de salvar a nós seria do Filho de Deus perfeito e puro morrendo numa cruz. Não é porque nós somos bons que Jesus morreu numa cruz, é porque Ele é bom. E porque nós somos tão terríveis que o único preço possível para nos comprar de volta seria o próprio Deus morrendo, derramando o seu sangue inocente naquela cruz. O Filho de Deus levando sobre Ele o que deveria estar sobre nós. Por isso só é um caminho, por isso só por meio de Cristo. Porque não existe como, não tem um outro preço que poderia ser sido pago, senão esse. E ao reconhecer isso, que nós somos tão terríveis, entender em Cristo, nós nos arrependemos e alcançamos a graça, e a graça nos alcança e nós vivemos para a glória de Deus. Então, velho, glória a Deus pela graça, glória a Deus pelo Evangelho, glória a Deus, obrigado, Senhor. Talvez nós nunca vamos entender como Deus pôde fazer isso, e nisso é demonstrado o seu amor, que Ele entregou o seu Filho por nós. Então o problema é assim, não é para todo mundo, não é essa ideia de que o mundo todo aí tá aí, todo mundo na internet, todo mundo é bonzinho. Não, cara, não é. Nós não somos bons. Isso é demonstrado a cada dia. Basta você olhar para você mesmo e perceber que nós precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus não é qualquer coisa. Então não deixe a graça perder a raridade aos seus olhos. Não deixe ela deixar de ser preciosa aos seus olhos e fazer com que você perca o melhor da vida. Tá bom? Então que Deus abençoe. E eu realmente aconselho você a ler a biografia dele. Não tem em livro físico, mais difícil encontrar. Tem em Kindle, tem o Discipulado, outros livros. É isso daí. Que Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que fazem parte da missão. Tamo junto, vamos pregar o Evangelho nessa internet. Cristo vive, Deus abençoe. Falou.